Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Criador Pro. Estamos iniciando onde a gente vai apresentar todos os psitacídeos silvestres e exóticos de uma maneira um pouquinho diferente. Nós vamos falar um pouquinho sobre as características gerais, principalmente a alimentação e reprodução e alguns cuidados básicos, a gente tem que tomar cuidado. E eu vou apresentar as espécies que nós temos tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Então, nós vamos começar falando sobre os psitacídeos nativos brasileiros, nós vamos falar sobre as araras e sobre os papagaios. O Brasil tem a maior biodiversidade de psitacídeos do planeta. A gente é conhecido como terra dos papagaios, desde a colonização, né? Quando os portugueses chegaram aqui, viram a quantidade de araras e papagaios que existiam e acabaram levando esses animais para a Europa. O Brasil sempre ficou conhecido, né, como ter a maior biodiversidade nessa espécie. E aí, conforme foi passando os anos, pesquisadores descobriram que nós temos mais de 87 espécies de psitacídeos somente aqui no nosso continente, só no Brasil. No continente americano, na América do Sul, nós temos muito mais. Então, a gente nada mais do que começar com esses psitacídeos. Então, eu vou estar compartilhando aqui a minha tela com vocês. Então, vamos começar falando sobre uma introdução bem rápida, né? Então, a ordem Psittaciformes, né? Ela compreende a família Psittacidae e mais algumas outras famílias. Nós temos hoje cerca de 78 gêneros e 332 espécies, sendo que aqui no Novo Mundo, quando a gente fala no Novo Mundo América do Sul, América Central, nós temos 148 espécies. Nós temos praticamente a metade, né, dessa biodiversidade de psitacídeos. Só no Brasil nós temos cerca de 80 espécies, né? Então a gente é considerado a maior biodiversidade de psitacídeos. Como falei anteriormente, a gente é conhecido como a terra dos papagaios. Característica geral dos psitacídeos, uma coisa que a gente tem que pensar bem, eles são essencialmente chamados de granívoros, com algumas exceções, que se alimentam basicamente de brotos e sementes, e aí vão comer algumas larvas, alguns insetos em algumas épocas do ano, mas a alimentação básica deles é se alimentar de semente. Característica para esse tipo de alimentação é o formato do bico, que caracteriza a nossa espécie, né? Que é o bico curvado, um bico curto e extremamente forte. Então, esse bico voltado para baixo, que as araras e os papagaios têm, né? Facilita muito o tipo de alimentação que eles possuem. Em geral, eles não possuem, né, dimorfismo sexual entre o macho e a fêmea, a gente não consegue ver diferenças entre eles. Isso é uma característica muito importante quando a gente está criando os psitacídeos, né, na hora de formar os casais, fica muito difícil. A olho nu, você tem que ter uma certa experiência para você conseguir montar os casais. O correto hoje, nós temos exames de sexagem, exames de DNA, em que você pode estar fazendo para saber realmente o sexo dos filhotes desde cedo, separar os machos e as fêmeas e ir montando os casais. Lembrando que é bom você colocar vários machos e várias fêmeas no mesmo recinto e eles, por si só, vão formar os casais. Porque eles são animais que formam casais, são chamados monogâmicos. Dentro dos psitacídeos, nós vamos ter tamanho variado, desde o tuinzinho, que é um dos menores psitacídeos, aí medindo aí 10, 12 centímetros, até as grandes araras com 1 metro de comprimento. Então, dessas 332 espécies que ocorrem no mundo, 86 estão ameaçadas de extinção, sendo dessas 36 estão próximas da extinção. Quer dizer, próximas quer dizer que nós temos pouquíssimos exemplares e geralmente apenas em cativeiro. Então, devido à criação desses animais em cativeiro, que esses animais ainda não desapareceram da face da Terra. Vamos começar então com as nossas araras. Lembrando que as araras nós temos um grupo bem diversificado. Nós temos as araras verdadeiras, que são as araras de grande porte. Depois nós temos as araras de médio porte, que ficaram classificadas dentro de um outro grupo. Vamos começar com a arara principal, né, que é a Adonoricus iancyntinus, que é a popular arara azul, né, a nossa arara azul aqui. Ela é considerada a maior espécie de arara existente. Nós temos uma subespécie dessa arara azul que é um pouquinho menor, localizada em algumas regiões. E aí a gente acaba tendo uma dificuldade, né, para saber qual é a arara azul verdadeira desse grupo aqui no Brasil. Lembrando que é um grupo que está extremamente ameaçado de extinção. A característica da arara azul a principal é se alimentar de sementes das grandes palmeiras, né, sendo o arara-sul principal, a bocaiúva, o jatobá, geralmente sempre se alimentando de coquinhos, né, plantas, e elas procuram fazer sempre a nidificação próximo à fonte alimentar. Todos os psitacídeos que a gente vai falar,
eles acabam se reproduzindo dentro de oco de árvores, buracos de árvores que eles encontram na natureza. Pouquíssimos psitacídeos fazem esses buracos, eles apenas dão uma organizada, uma melhorada, porque geralmente eles acabam usando alguns psitacídeos durante alguns ciclos reprodutivos. No caso da nossa arara azul, nós temos a postura média de 2 ovos e comumente apenas um filhote sobrevive. Aí depende muito das condições alimentares, das condições de época, porque existe muita briga por ninho, muita briga por fontes alimentares. Então nós temos que tomar um certo cuidado. E essa arara é uma arara protegida aqui no Brasil, tanto que quem tem ela em cativeiro, aí um exemplar aí vai ser em torno de 45 a 60 mil reais, devido a ser extremamente ameaçado de extinção. Nós tivemos um trabalho forte de pesquisadores aqui no Brasil que fizeram uma recuperação dessa arara, né? Então, a gente está quase tendo um número suficiente para acabar retirando. Então, é uma arara com essa característica das penas bem azuis, o contorno do olho é amarelo, e embaixo do bico inferior, da mandíbula inferior, nós temos essa mancha amarela, que é bem característica dessa arara azul. Uma característica importante, né? Essa foto aqui dá para ver bem certinho a curvatura do bico, por isso psitacídeos, animais de bico torto. Então, os filhotes, após o casal ser formado, você vai ter em torno de 5 a 10 anos para esse casal entrar na época reprodutiva. Uma vez que eles entram na época reprodutiva, que vai variar durante a região aqui no Brasil, estações do ano, questão alimentar, a frutificação dos frutos, né? Geralmente vai de abril até novembro em algumas regiões, mas pode você encontrar a reprodução desses animais em qualquer mês do ano. Uma vez que eles escolheram um ninho, eles vão basicamente defender esse ninho, eles vão ficar muito ariscos, muito brabos, muito territorialistas nessa época, vão defender o ninho até a fêmea resolver botar os ovos. Então, depois que ela coloca os 2 ovos, 1 ou 2 ovos, os filhotes vão ser chocados num período aí de 30 dias. Ao nascer, eles permanecem dentro do ninho por 107 dias. E o filhote ele vai ficar dependente dos pais por um período que varia de 12 a 18 meses. Então, enquanto eles estão cuidando dos filhotes, os filhotes são dependentes, eles não chegaram à idade adulta para se separarem dos pais, eles não entram no próximo ciclo reprodutivo. Então, em cativeiro, que só para terminar, né, esse slide presente nos estados do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e Amapá, em alguns estados ela já não existe mais. Ela é considerada uma espécie ameaçada, né, pela IUCN, que é o instituto, né, que deriva, né, a todas as espécies que são ameaçadas de extinção, não só passeriniformes como todos os outros. Deixa eu estar voltando aqui para a gente falar bem sobre, começarmos a falar bem sobre a arara azul, depois o que eu falar aqui na questão reprodutiva vai valer para todos os outros representantes dos psitacídeos silvestres brasileiros, tá? Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado? Ou os psitacídeos, eles formam casais, e esses casais geralmente são por toda a vida, eles são casais monogâmicos, né? Quando um morre, o outro acaba não se reproduzindo mais. É raríssimos os psitacídeos, a gente está falando dos psitacídeos silvestres nossos, as araras e papagaios, tá? Que são os principais. Os outros tipos de psitacídeos, geralmente eles formam outros casais, se um morre, eles acabam substituindo por outro. Mas as araras e os papagaios, dificilmente eles substituem por outro. E eles demoram muito tempo para entrar na idade reprodutiva. Alguns demoram 10 anos, 12 anos. E aí eles têm esse período de cuidar dos filhotes por um período muito longo, né? 12, 18 meses, 20 meses. Alguns filhotes ficam ainda por 3, 4 anos com os casais. Então é comum você ver um casal e os 2 filhotes da temporada anterior, sempre 4, 6, porque são os filhotes de 1 ano, do 2º ano da reprodução, que ficam com os pais por um bom tempo até eles formarem os seus pais. Então, para você pegar esses animais, essa característica na natureza, então, defender o ninho, eles procuram fazer um ninho em determinadas árvores, geralmente tem uma altura mínima, que é de 4 metros, até chegar a 20 metros de altura. Algumas árvores são bem específicas, eles precisam achar essas aves sempre perto de uma fonte de água, uma fonte de alimento. Quando você traz isso para cativeiro, eles já nasceram em cativeiro, eles já estão adaptados a um ambiente menor, eles já estão adaptados a uma fonte alimentar, e aí eles vão formar o casal, e uma vez que formado o casal, você tem que separar esse casal e aguardar um período que eles vão começar a se reproduzir. Imagina, você compra um filhote ali com
sei lá, 5 meses, 6 meses, que ele já está desmamado, né? Que a gente fala que ele já está independente, já está comendo sozinho, não depende mais dos pais, que ele já está treinado, ele já está amansado, né? Ele já está familiarizado com a espécie humana, com o manejo, né? Em cativeiro. Você vai formar um casal, com 1 ano, 2 anos, eles vão formar um casal, às vezes demoram 3, 4 anos para formar um casal, você vai ter que manter esses filhotes, machos e fêmeas, em viveiros maiores, viveiros comunitários. Alguns não se adaptam muito bem à convivência com outros, eles acabam brigando, se mutilando, então você tem que tomar um cuidado. Então é importante você ter um espaço maior. E a hora que você percebeu que eles formaram o casal, você separa e deixa eles no recinto deles até chegar à idade reprodutiva. Qual a idade reprodutiva? Depende da espécie. A arara azul, por exemplo, vai ser entre 6 e 10 anos, vai depender muito das condições do que eles acham necessário para essa reprodução. E aí, o que eles vão achar necessário? Você vai ter que fornecer várias estruturas, vários tipos de ninho diferente, uma vasta vegetação, uma vasta alimentação para eles se sentirem bem para poder se reproduzir. Por isso, o animal de arara azul é 45, 50, 60 mil reais, porque é difícil você formar um casal e o casal se reproduzir. E, geralmente, quando eles colocam ovos em cativeiro, eles têm uma dificuldade em tratar, eles têm uma dificuldade em chocar, porque a presença de outras araras, de outros psitacídeos próximo ao local de reprodução, faz com que eles fiquem muito estressados. Você não tem como você, com um criador de psitacídeo, ter um viveiro aqui, um viveiro daqui 20 metros, o outro daqui 50 metros, daqui 100 metros, porque elas são muito ariscas umas com as outras. Na época da reprodução, elas não aceitam outras araras, porque elas defendem o território, defendem o ninho. Isso é basicamente para todos os psitacídeos. Então, geralmente, elas têm uma dificuldade em chocar e tratar os filhotes. Ainda quando você dá sorte dessa arara chocar e ela cuidar dos filhotes, o estresse faz com que elas não tratem muito bem. Então, você tem que fazer aquela questão de retirar os ovos, tem que ter uma chocadeira, ou você, se a fêmea, o casal choca bem, você espera nascer os filhotes, retira os filhotes, coloca numa estufa que a gente chama de UTA e vai tratar manualmente esse filhote até ele ficar totalmente independente. Você vai ser o pai dele. Para você ter um sucesso reprodutivo nesse grupo específico de aves, você tem que ter esse manejo todo aí. Então, esses cuidados todos que eu estou falando aqui para a arara azul vai valer para todos os grupos de psitacídeos. Lembrando que alguns psitacídeos de menor porte, alguns outros psitacídeos são mais fáceis de reprodução, mas cada psitacídeo você tem que entender o ciclo reprodutivo deles e como eles se cuidam. Então, essa questão de serem muito territorialistas na época de reprodução, que eles ficam muito estressados, tem essa dificuldade na questão reprodutiva. E o período, né? Você não pode deixar, por exemplo, um casal de arara, botar os ovos, chocar, cuidar dos filhotes, esperar os filhotes saírem. Você vai esperar 2 anos para ela entrar num ciclo reprodutivo. Se você tira os ovos ou tira os filhotes cedo, rapidamente ela vai tentar entrar num novo ciclo reprodutivo, vai botar novos ovos, você pode ter uma eficiência de um ano para o outro. Às vezes ela vai cortar aquele choco, depois no próximo ano ela vai botar de novo. É sempre bom você nunca, todas as estações ou toda a época reprodutiva, tirar todos os ovos. Tem que deixar ela cuidar de pelo menos um filhote numa época para ela não se estressar com a questão de ficar toda hora retirando os filhotes. Porque qual é a intenção de toda a espécie biológica? É ter filhotes, é tirar filhotes. Então, para se tirar filhotes, ela vai sempre tentar isso ano após ano. Então, se você não deixa ela cuidar de um filhote por muito tempo, ela acaba não se reproduzindo mais. Então, aqui está uma dica bem importante. Eu parei de compartilhar a tela para falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é uma parte fundamental isso aqui para todo mundo entender. Ok? Vou estar compartilhando a tela de novo para a gente dar continuidade aqui ao grupo das araras. Próxima arara. Arara araraum, né? Das araras mais conhecidas, as araras que a gente tem maior quantidade no Brasil, a média de cerca de 80 centímetros, também é chamada de arara canindé. Essa coloração azul com o dorso amarelo, com a testa verde, é uma característica desse grupo aqui. Então, ele tem uma característica importante, que a face é branca, cheia de listras, né? Que são chamadas arara apétrica na cabeça, com linhas negras. Isso determina também, é um padrão, como se fossem as zebras, né? Uma digital dela. Nenhuma tem o mesmo padrão, então é fácil de a gente poder estar identificando os animais através dessas listras, ok? Então, aqui está a nossa arara canindé, é muito comum, é uma arara aí que a gente vai encontrar em torno aí de entre R$ 2.500 e R$ 5.000 cada uma dessas aves aí. Então, alimentos basicamente de sementes, frutas e nozes, igualzinho à nossa arara, mas tem uma alimentação mais diversificada, ela é encontrada em
praticamente da Amazônia até o Paraná. Então, ela é bem difundida, ela acaba se adaptando muito bem à alimentação em cativeiro. A que mais criada no Brasil é a arara canindé. Tá? A postura é 2 ovos, que são incubados entre 24 e 26 dias, e é o mesmo período de cuidados dos filhotes, que vai variar entre 12 meses e 18 meses. E é o mesmo sistema para a criação em cativeiro. Ela é considerada pouco preocupante, porque existem muitas na natureza ainda, e existe muita criação em cativeiro. Ok? Próxima arara, arara chloroptera, que é a nossa arara vermelha. A nossa arara vermelha, aqui é a nossa arara vermelha, característica, né, é o corpo bem vermelho, com as pontas das asas verdes entrelaçadas com o verde. Ela mede 90 centímetros, pesa em torno de 1,5 kg, tem as mesmas características parecidas com a arara canindé, que é a face branca com listras vermelhas. Gosta de se alimentar do fruto do buriti e coquinhos das palmeiras, quase todos. Basicamente todas as araras, elas adoram esse tipo de alimentação, mas elas se adaptam muito bem a outros tipos de alimentação, até mesmo alimentações artificiais em cativeiro. Então aqui é a nossa arara vermelha. Depois nós temos aqui características de reprodução dela, né? Então ela nidifica em pequenas grutas, em penhascos e outras áreas escarpadas. Na falta desses, ela acaba se reproduzindo em ocos de árvores. Então uma característica diferente aqui, né? A principal local de nidificação é em locais com rocha, em penhascos, em grutas, e não é em árvores. Caso ela não encontre esses locais para reprodução, ela acaba procurando os outros. Então, ela briga muito com a arara canindé e principalmente com a arara azul, porque é o território próximo. Tá? Ela coloca de 2 a 3 ovos, é uma das araras que mais coloca ovos, eles são incubados por 29 dias, e é o mesmo característica de cuidar dos filhotes, que vai de 8 até 16 meses cuidando dos filhotes. É encontrada praticamente em toda a região amazônica, até a região aqui do Mato Grosso, próximo ao Cerrado, também ela é encontrada. Considerada também uma espécie pouco preocupante, porque a gente tem bastante na natureza, ok? E tem bastante criadores. É uma ave que vai variar entre 4 e 8 mil reais, uma ave dessa em cativeiro. Vamos passar para o próximo. Arara macau. Arara macau, quem olha assim parece que é a mesma arara vermelha, né? Ela é um pouquinho menor, ela chega a 89 centímetros. A diferença, né, para as outras, né, que essas aves são bem tricolores, o vermelho, o amarelo e parte tem um azul intenso. E uma característica importante, a face dela não tem aquelas listras bem visíveis. Não é fácil de identificar a arara macau da arara vermelha, devido a essa face ser mais totalmente branca e não ter as listras. Se alimenta de frutos, ainda verdes, mas também de frutos maduros, folhas, larvas, flores e brotos. A alimentação dela é mais frutífera, e de brotos e também de larvas de inseto. Então, elas ocupam praticamente os mesmos territórios, as mesmas formas de nidificação. Então, aqui a nossa ararinha macau, né, também chamada de ararinha vermelha. Elas também nidificam em oco de tronco de árvores, né, principalmente árvores mortas, não são árvores vivas, elas procuram árvores que já estão... E essas aqui são uma das poucas que conseguem fazer um ninho, né, o buraco. Se não encontrar, elas também são muito parecidas com a arara vermelha, elas vão em paredão, em rochas, em buraco. Até cupinzeiros, né? Algumas elas podem utilizar alguns cupinzeiros para fazer ninho, mas é raro, porque ele fica muito baixo, então fica suscetível a predadores. Colocam também 3 ovos, que a fêmea choca entre 22 a 34 dias, ocorrência em toda a Amazônia brasileira, principalmente na região norte. É pouco preocupante, igualzinho às demais que a gente falou. Então, esses 4 grupos de araras são as araras mais importantes, as maiores araras que a gente tem aqui no território nacional. Depois nós temos algumas mutações, mas essas são as 4 principais, ok? Em cativeiro, a gente ainda não tem resultados significativos do cruzamento entre essas espécies para a formação de híbridos, apenas espécie com espécie. Vamos passar para a próxima arara, que é a garouba, que é a nossa arara jubo, símbolo nacional. É uma arara de porte para pequena, ela mede 34 centímetros, metade do tamanho das araras adultas, mas ela entra dentro desse grupo aqui. A plumagem e a coloração é uma arara dourada, com as penas de voo verde, né? A gente está vendo ali. Alimentos de frutos, cocos, flores e sementes, muito parecido com o restante aqui. É uma ave que você vai encontrar entre R$ 2.000 e R$ 3.500, você encontra aí nos criatórios comerciais. Colocam de 2 a 3 ovos, que são incubados por aproximadamente 30 dias, nidificam-se em árvores altas e ocas, em câmaras profundas. A câmara tem que ter em torno de 40 a 50 centímetros de profundidade. Encontram-se exclusivamente no Brasil, no leste do Maranhão, sudeste do Amazonas e principalmente no Pará.
é considerada uma espécie ameaçada de extinção devido à sua beleza e sua captura. Então, é uma ave que tem um controle, todas as que são ameaçadas de extinção têm um controle maior de fiscalização pelos órgãos ambientais, mas a ararajuba é uma arara que, basicamente, ela se adapta muito bem a cativeiro. O problema da ararajuba é que os seus filhotes são muito dependentes, a ararajuba ela fica muito dependente do seu dono, né? Ela requer alguns cuidados especiais para não adoecer, né? Porque ela sente falta de um parceiro, né? E essa que elas são monogâmicas mesmo, então tem que tomar muito cuidado. E agora vamos entrar no grupo dos papagaios, né? Nós temos a terra do papagaio, a maior biodiversidade de papagaios está aqui. É importante, aqui vou dar até uma pausa aqui no compartilhamento, que aqui a gente vai falar do grupo dos papagaios, que são os amazonas, e depois nós temos outros tipos de papagaio de menor porte que entram nos outros grupos devido a uma classificação taxonômica que foi feita aqui no Brasil e foi separados alguns grupos, apesar, mas é papagaio, é tudo parecido, é tudo mesmo tamanho e tal, não. Existem algumas peculiaridades em questão de alimentação, reprodução, que eles acabaram sendo separados. Eu vou falar apenas do grupo dos papagaios verdadeiros, que é o grupo básico, que é o gênero na Amazonas. Então, prestem bem atenção, nós temos alguns importantes, lembrando que esses são os animais mais procurados devido a ser os que mais se repetem para lavras, os que mais socializam. E nós temos eles distribuídos por vários lugares do Brasil. Vamos compartilhar a tela de novo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os papagaios. O mais conhecido, o papagaio verdadeiro, que é chamado Amazona aestiva, nosso papagaio da Amazônia, o papagaio verdadeiro, né? Ele mede em torno de 35 centímetros, pesa em média 400 gramas, se difere pelas penas amarelas na cabeça e azuis na fronte, e a ponta das asas, né, vermelhadas. Alimenta sementes de frutos, basicamente. Característica aí é o nosso papagaiozinho, né? A postura de 2 a 4 ovos, com incubação de 24 a 29 dias, nidificam em oco de árvores, igualzinhas às araras, só que ocos de menores. Você imagina arara, papagaio, todos os pistacídeos procurando buracos e ocos em árvores para poder se identificar. Então, é uma disputa muito grande. Então, eles são muito territorialistas, né? Então, a distribuição é ampla, ocorrendo desde o nordeste do Brasil até o norte da Argentina. Então, o papagaio é encontrado em todas as regiões. É pouco preocupante porque existe muito, né? Apesar de ser um dos animais mais traficados aqui no Brasil, é o papagaio, o Amazona aestiva. Segundo grupo de papagaios, vamos baixar aqui para todo mundo ver a fotinha dele, que é o Amazona amazônica, o papagaio da Amazônia verdadeiro. Comprimento 34 centímetros, é um pouquinho mais leve, pesa 350 gramas, possui a fronte das penas azuis, ó, embaixo dos olhos ali, ó, e uma pequena barbela amarela ao redor da mandíbula inferior, abaixo do olho. Não tem a ponta vermelha na ponta da quina, no ombro das asas, né? Então se alimenta principalmente de frutas. Também é muito apreciado, tá? Então postura de 3 ovos, que incuba durante 29 dias. A nidificação também é em oco de árvores e paredões rochosos. No Brasil, ele é encontrado em todas as regiões, exceto na região sul do Brasil. É pouco preocupante também, é um dos animais também muito caçados, principalmente para o contrabando, né, para o tráfico de animais. Próximo, Amazonas brasiliensis, mede pouco mais de 35 centímetros, todo verde, tendo a fronte avermelhada, a garganta e os lados da cabeça roxo-azulados. É um animal um pouquinho diferente, alimenta-se de frutos, de mais de 60 espécies de vegetais, mas podem também consumir folhas e flores e larvas. Então, uma alimentação bem diversificada, tem uma ampla distribuição, né? O nosso Amazônia nidifica então ocos naturais de árvores vivas e mortas e em palmeiras, a postura de 3 a 4 ovos brancos e elípticos a partir de setembro até fevereiro, é a média. Encontrado na Mata Atlântica, no litoral sul de São Paulo até o norte do Paraná. É uma espécie ameaçada porque o habitat dele, que é a floresta de Mata Atlântica, está praticamente dizimada. A parte da população humana se concentrou nessas regiões, então eles praticamente desapareceram. Existem poucas reservas naturais onde se encontram algumas espécies e ele tem um controle mais rigoroso no processo de criação aqui no Brasil. Vamos continuar falando dos nossos papagaios. Amazônia vinácea, 32 centímetros de comprimento. Sua principal característica é a região do peito, a plumagem aqui, ó, totalmente roxeada, violácea, né? E tem a pontinha em cima do nariz bem avermelhado, quase um roxo. Alimenta-se principalmente de frutas, podendo ingerir sementes e insetos também, aqui a característica desse papagaio.
Nidificam em grandes alturas, geralmente acima de 25 metros, árvores bem altas, geralmente a margens de árvores emergentes, que a gente fala próximo à fonte de água, rios e riachos, realizam postura de 2 a 4 ovos, são incubados por aproximadamente 25 dias e habitam geralmente as matas de araucária. Então, é ameaçada de extinção. Por que é ameaçada de extinção? Além da captura, nós não temos mais floresta de araucária. As araucárias do sul do Brasil, né? Mato Grosso do Sul, Paraná, a parte sul do estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nós temos pouquíssimas florestas de araucária onde esse animal se reproduz. Então, esses animais, além do tráfico, eles estão diminuindo a reprodução porque eles são muito específicos a um grupo de árvores, de plantas. Se você diminui tipo a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a floresta de araucária, você também diminui a questão reprodutiva desses animais. Lembrando que esse animal ele gosta também de se alimentar do pinhão, mas não é como a gralha, né? Todos os psitacídeos eles são predadores e não dispersores de sementes, né? Essa é uma característica importante. Próximo, outras espécies. Nós temos o Amazona festiva, que habita a floresta amazônica, que é esse animalzinho aqui que a gente vai estar vendo agora, que é uma característica importante. Tem a parte da frente próxima à narina vermelha e atrás dos olhos em azul. Depois eu tenho aqui o mesmo representante, a ponta das asas bem azul, né, que é característica desse animal. Amazônia rhodocornifa. Essas maiores populações são encontradas no estado do Espírito Santo, ocorre principalmente nas planícies litorâneas, ameaçado também devido à questão da mata, do seu habitat também está desaparecendo. Uma característica que tem essa fonte alaranjada, né, com um pouquinho de amarelo, embaixo do olho tem essa parte azulada, mede também em torno de 35 centímetros, pesando aproximadamente 250 gramas, e a sua reprodução é igualzinha aos outros, 3 a 4 ovos, colocados sempre em oco de árvores, principalmente de palmeiras, tá? Aqui, ó, característica desse grupo muito bonito. Próximo é o Amazona farinosa, habita pequena, presente na Amazônia e na Bahia, e leste de Minas Gerais e São Paulo. É a maior espécie do gênero de papagaios, mede 40 centímetros e é uma espécie pouco preocupante. Característica, só tem a pontinha da cabeça ali do corpo da ave amarelada, né? E tem as pontas das asas vermelhas. E é muito difícil você diferenciar um papagaio do outro se você não souber e você fazer as medições e entender o local onde ele existe, tá? Então aqui o nosso papagaiozinho, depois o Amazona acrocéfala, que é um papagaio muito difundido da floresta amazônica, também é uma espécie pouco preocupante, também tem essa frontezinha bem amarela aqui, ó, é uma característica desse grupo de animais, também habita praticamente a mesma região aqui, a gente está falando Amazônia, Nordeste, parte de São Paulo, Goiás, Tocantins. Papagaiozinho também muito comum, são muito parecidos, né, com o dimorfismo. Agora nós chegamos aqui a duas espécies bem peculiares, que é o Amazona petrei, que é o menor dos papagaios, né, do gênero Amazona, mede 32 centímetros, ocorre nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É uma espécie endêmica. É característica essa mancha vermelha que recobre os olhos e a ponta das asas bem vermelhas. É uma espécie ameaçada devido ao habitat estar praticamente destruído. Apesar que nós temos uma boa recuperação das matas, né, da Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e está uma volta desse papagaio, né? O papagaio é assim, todas as aves, se você tem uma recuperação do habitat, você vai ter uma recuperação reprodutiva desses animais. Próximo, que é a última espécie, que é o Alepiopsis xanthops, que ocorre no Piauí, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, até o oeste de São Paulo. Está quase ameaçada de extinção. É uma espécie que tem essa característica de todo ao redor do olho, somente essa fronte amarela. É muito característica, muito peculiar. Essa pequena revisão falando sobre as características das principais espécies de papagaios verdadeiros e das araras. Falamos bastante, então uma característica importante desse grupo é a nidificação sempre em ocos ou paredões rochosos, buracos, né, que eles encontram. Geralmente esses buracos não são feitos por eles, são feitos ou por pica-paus ou árvores que caem um galho e fica um buraco ali, por cupins, e eles acabam terminando esse ninho. Às vezes eles usam durante vários anos esse mesmo local, então eles defendem aquela região. Muitos papagaios migram de uma região para outra em busca de alimento. Geralmente eles são, como eu falei, são muito
territorialistas na época da reprodução, defendendo muito a região onde tem alimento e a região de nidificação. Então, são animais que a gente tem que ter um controle muito grande, alguns não são ameaçados de extinção, mas a grande maioria está, devido à destruição do seu habitat e à captura ilegal para o tráfico de animais de psitacídeos, no Brasil, que são os principais animais traficados no Brasil, são os psitacídeos desse grupo aqui. Por isso, você que cria, você que compra legalmente de um criador, você tem que dar todo o apoio, você tem que dar toda a valorização para quem cria esses animais. Se você quer virar um criador de psitacídeos, escolha uma espécie de fácil reprodução, que você vai ter um retorno garantido. Ok? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.